E o que eu vou falar hoje é simplesmente as 3 dicas que eu daria para alguém que falasse assim: "Natália, eu preciso muito agora, esse ano, dar uma guinada na minha vida. Eu preciso mudar, eu preciso conseguir um emprego, eu quero um emprego numa multinacional. O que é que eu tenho que fazer?". Então, para mim, o importante é, primeiro, saber que você pode, que você vai conseguir. É só você entender que existe formas de conquistar as coisas mais rapidamente. Se você está há um tempo estagnado, se você veio para os Estados Unidos em busca de oportunidade, não conseguiu, se você é brasileiro, mora no Brasil, tem um inglês bom, trabalha numa boa empresa, mas ainda não conseguiu entrar numa multinacional, essa live é para você, porque eu vou falar para você o que eu faria hoje se eu não trabalhasse na Microsoft. O que eu faria para conseguir me estabilizar numa grande empresa, numa multinacional? O que é os aprendizados que a gente tem, né, ao longo do tempo, que eu posso dizer assim, não, realmente fez toda a diferença. Se eu não tivesse feito a coisa certa, não teria chegado aqui. Eu quero ver o pessoal do Instagram. Não sei por que eles não estão vindo para cá, mas eu vou e já volto. Me dá um minutinho, porque eu vou colocar aqui no meu telefone para o pessoal saber que a gente está ao vivo. Pessoal do Instagram, eu tô no YouTube. Vai para o meu canal, YouTube Natália Cavalier. Eu estou ao vivo, tá? Eu sempre faço aqui, mas hoje no canal, para ter uma experiência nova, para eu poder entender como é que vai ser usando o YouTube, já que eu quero fazer vídeos e conteúdos mais longos. Então, vem para o meu canal. Meu canal está aqui para vocês. Beleza? Então, vamos lá. O que eu quero falar hoje é sobre as 3 formas de você realmente pegar e começar no seu caminho para um emprego melhor aqui nos Estados Unidos, ou para entrar numa multinacional quando você está no Brasil para vir para os Estados Unidos. Porque é o que eu vejo muitas vezes é que os brasileiros que moram no Brasil, ou os brasileiros recém-chegados nos Estados Unidos, tem uma ideia de que entrar para grandes empresas é muito complicado e que muitas vezes nem vale a pena tentar. É difícil? É, como todo bom emprego, é difícil de se conseguir. Mas eu vou te dar aqui as 3 dicas. O que eu faria hoje se eu não tivesse um emprego numa multinacional? Primeira coisa que eu ia fazer, e esse tópico é meio polêmico, eu falaria para as pessoas que eu conheço que eu estou procurando um emprego melhor. E quando eu falo assim, muita gente pode pensar: ai, eu não vou ficar falando para as pessoas que eu estou procurando emprego. Ah, eu não posso falar porque muita gente não sabe que eu estou procurando emprego. Muitos dos meus amigos trabalham na mesma empresa que eu. Então, as pessoas tendem a não falar que estão procurando um emprego novo. E aqui está o erro. Vou te dar um exemplo bem básico. Ontem eu estava no telefone com uma amiga minha de muitos anos. Ela mora na Califórnia. E conversando com ela, no final da conversa, ela falou: olha, Natália, eu estou aberta a novas oportunidades. Se você souber de qualquer coisa, me avisa. Ela, muito profissional, uma pessoa de mais de 20 anos de experiência em recursos humanos aqui nos Estados Unidos, fez da forma correta. Qual é a forma correta? Você está falando para as pessoas que você está aberto a oportunidades. Você está falando para as pessoas que, se por acaso elas souberem de alguma coisa, você está aberto a oportunidades. Dessa forma, gente, você não está se expondo como as pessoas acham que você vai se expor, né? Você não está se expondo, você está dizendo simplesmente: meu trabalho está indo bem, mas eu estou aberto a outras oportunidades.
Você pode falar o motivo, você pode não falar o motivo, aí é com você. O que eu acho importante é você entender que o networking é muito, muito importante na hora de achar um emprego. Porque quando a gente fala para outra pessoa, no meu caso, eu sempre tenho essa vontade de fazer networking com as pessoas. E muitas vezes, quando eu estou conversando, eu pergunto: ah, você está em empresa tal? Está na empresa X? Já saiu dessa? Está pensando em sair dessa empresa? Está pensando em ir para outro lugar? Porque apesar de você estar numa empresa boa, você pode estar querendo outra oportunidade. Não tem nada de errado com isso. Vamos supor que você não queira que as pessoas saibam, tá? Eu entendo. Porém, pense então quais pessoas você realmente não gostaria que soubessem. Imagina, existem grupos diferentes de pessoas. Existe aquele grupo de pessoas, por exemplo, amigos próximos, familiares, colegas de trabalho, que você não quer que eles saibam, por vários motivos. Colegas de trabalho, óbvio. Não seria ideal você sair falando para os seus colegas de trabalho que você está procurando emprego fora daquela empresa, né? Se é dentro da própria empresa, já vou te contar uma história que você vai ver que vale a pena. Mas para fora da empresa não seria legal. Segundo, familiares. Muitas vezes familiares não estão interessados em te ajudar, porque cada um está procurando, né, crescer da sua forma, e provavelmente não é o seu networking. Família, é diferente. Eles podem tentar te ajudar, mas é família. E os amigos muito íntimos, muito próximos. Como eu falo amigos muito próximos e íntimos, às vezes isso pode dar uma certa, pode intimidar as pessoas, porque eles vão ficar sabendo de coisas que você não gostaria que eles soubessem. Então eu entendo, mas fora desses três, existem os conhecidos, existem as pessoas que você já trabalhou com elas. Então pensa aí, as pessoas que já passaram pela sua empresa ou que outra empresa você trabalhou com elas. Existem as pessoas no LinkedIn que você foi para a escola com elas, que você trabalhou com elas antes. No LinkedIn, você pode fazer essa conexão. Então, a primeira coisa que eu faria era realmente já chegar e procurar ver uma forma de falar para o maior número de pessoas que eu sei que podem me ajudar, que eu estou aberta a oportunidades. Então, deixa eu te contar esse causo, esse exemplo meu. Quando eu entrei na Microsoft, eu fui para operações. Na área operacional, eu não me identificava e sempre tentei ser uma pessoa muito ativa, muito, como fala assim, se dedica, né? Eu sempre me dediquei, mesmo não gostando muito da área. Porque é importante você saber que a pessoa está ali, mas ela pode sair dali a qualquer momento. Então, eu fazia um networking e quando eu via que a pessoa era alguém que eu podia confiar, eu sempre dava uma forma, eu dava um jeito de falar para essa pessoa que eu estava aberta a oportunidades, né? Então eu sempre falava: "Olha, que legal, você está gostando?" "Estou gostando, sim, eu gosto muito de operações. Comecei há pouco tempo, então aqui na Microsoft eu comecei em operações, eu fui estagiária." "Ah, você quer ficar em operações?" "Não." "Que legal que você me perguntou, sabe, porque eu tenho pensado muito em ir para a área de vendas." Então eu sempre tinha o meu pitch, que é o que eu falo, meu elevator pitch, que eu falava para as pessoas. Qual era o meu elevator pitch? Então, anota isso aí. Você tem que estar pronto para dividir essa informação. A minha amiga, como ela já é muito esperta e já é uma profissional, ela já dividiu a informação comigo de uma forma que foi um elevator pitch. Ela falou para mim: "Natália, eu estou procurando emprego dentro da área farmacêutica, porém
em uma empresa diferente, uma empresa maior. Então, ela já me disse o que ela quer e como é que eu posso ajudar ela. Ela está querendo saber de empresas farmacêuticas, empresas maiores, onde ela possa ir como diretora de recursos humanos. Quando eu dava o meu elevator pitch, eu dizia: eu gosto muito de operações, porém eu me vejo melhor numa área de vendas. Eu tenho um background de vendas, eu tenho um background de contratos e negociações. Gostaria de utilizar o meu background dentro da Microsoft. E assim eu ia falando para uma pessoa ou outra durante a conversa informal. Porém, se eu tivesse ativamente procurando, aí ia ser diferente. Eu já ia começar a tentar estruturar o networking, conversar com gerentes diferentes dentro da própria empresa. Se for fora da empresa, eu ia entrar no LinkedIn, ia com certeza tentar me conectar com pessoas de empresas que eu tenho interesse, e assim eu ia fazer um networking ativo. Tem uma grande diferença, pessoal, de você fazer um networking ativo e um networking inativo. Passivo, no caso. Quando você faz um networking ativo, você está indo atrás. Você está indo buscar as pessoas que você quer que saibam dessa informação. Eu recebo mensagem no LinkedIn de amigos de faculdade, de pessoas que trabalhavam comigo. Às vezes eles mandam mensagem dizendo: Natália, estou ativamente procurando um novo emprego. Se você souber de alguma coisa na área Y, X e Z, na Microsoft ou outra empresa que você acha que seria um good fit, que seria uma boa empresa, me avisa. Vocês estão entendendo? Esse é um networking que vale a pena você fazer e ser ativo e fazer o mais rápido possível. Quanto antes as pessoas souberem do seu interesse em um novo emprego, em uma nova empresa e que você está aberta a mudanças, quanto antes você conseguir estabelecer isso, melhor para você. Mais rápido você vai conseguir se mexer. Entendeu? Eu queria que vocês comentassem ou dessem alguma reação, porque o chat está muito calmo, muito quieto. Não estou vendo o chat e está muito diferente do meu Instagram. E para mim, como é a primeira vez, eu preciso ver vocês em ação. Então, se vocês estão aqui, ó, deixa eu ver. Quem é que está aqui? Eu quero saber quem é que está aqui e se pode me dar um oi. Manda aqui, ó. Eu vou colocar oi para a galera para ver se está todo mundo ainda aqui, hein? Manda um oi para mim. Manda um oi. Vamos lá, então vamos para a próxima. Qual é a próxima dica? Então, a primeira é networking ativo. Falar para as pessoas, falar mesmo que você está procurando, que você está aberto. Segundo, eu faria imediatamente a sua presença na mídia social e também o seu currículo e todas as suas formas de professional branding em inglês. Porque se você está no Brasil querendo emprego numa multinacional ou está nos Estados Unidos procurando se estabelecer numa grande empresa, você tem que mostrar que o seu inglês é fluente. Ou é um inglês intermediário, mas você tem que se estabelecer em inglês. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu falo com os meus mentorados, que a gente começa a fazer a mentoria, muitas vezes as pessoas me mostram o LinkedIn em português. O LinkedIn ainda está em português. O currículo foi uma tradução que não é realmente um currículo que se usa nos Estados Unidos. Então, você tem que começar a colocar uma importância em se apresentar como um profissional internacional. Se você observar grandes executivos, não interessa em que país eles estão, eles têm a presença deles em inglês. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o seu LinkedIn em inglês e você tem que fazer a sua presença no seu currículo todo em inglês,
todas as suas comunicações que são, eu não digo Instagram, porque o Instagram é mais pessoal. Porém, faça de uma forma que as pessoas entendam que você é sim um profissional internacional. Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu LinkedIn é todo em inglês, as minhas experiências, toda a descrição de trabalho que eu faço é tudo em inglês. Porém, as minhas postagens eu tenho feito a maioria em português, porque o meu público é você, é brasileiro que veio para os Estados Unidos ou que está no Brasil, que quer entender melhor sobre carreira nos Estados Unidos. Então, eu estou me adaptando e pegando o que é importante para eu, no caso, me recolocar numa empresa. Então, se eu, Natália, amanhã decidir que eu quero outro emprego, meu currículo e o meu LinkedIn são todos em inglês. A minha presença na mídia social, Instagram e algumas postagens que eu faço são em português. Mas a pessoa vai ver que é tudo profissional. E é para isso que eu quero chamar a sua atenção. Não basta você ser um profissional de qualidade, um profissional dentro da empresa e você chegar nas mídias sociais e se comportar de qualquer forma. Do que eu estou falando? Eu estou falando de um LinkedIn inativo, um LinkedIn que não tem foto, um LinkedIn que está desatualizado, que não tem a sua última experiência. Então, tem pessoas que saíram da empresa há anos, não mudaram, deixaram lá desatualizado. E quando você está fazendo networking com ela, você procura saber o LinkedIn dessa pessoa e não condiz com quem ele é hoje. Isso é muito confuso para quem está contratando, para quem está fazendo networking com você. Então, tenham cuidado para não se apresentar na mídia social, para não se apresentar Hoje em dia, tudo é social, gente. Não é simplesmente mídia social de Instagram, Facebook. Eu estou falando no geral, as pessoas procuram saber quem você é. Às vezes você não sabe, mas no processo de recrutamento, muitas vezes eles vão procurar saber quem você é fora do trabalho. Eles vão olhar o seu Instagram, eles vão olhar o seu LinkedIn, eles vão olhar a sua presença no Google. Se eu colocar o seu nome no Google, você já colocou o seu nome no Google? Coloca lá e vê o que aparece. Olha as fotos que aparecem no seu Google. Se você colocar, não coloque meu nome. Meu já tem tanta coisa, porque eu sou uma pessoa que está sempre colocando vídeos e fotos e tudo mais. Mas se você colocar o seu nome, você contrataria essa pessoa? Entendeu? Então, esse é um passo importante. Crie uma imagem profissional. Se coloque bem no LinkedIn, se coloque profissionalmente no Instagram. Se você usa o seu Instagram e o seu Facebook para coisas pessoais, olha o que você está postando. Tenha certeza de que nada que você está fazendo pode ir contra qualquer empresa, como se diria, os valores de uma empresa. Por exemplo, a Microsoft. Um exemplo bem simples e assim, que hoje parece que apareceu para mim. O Elon Musk da Tesla, ele fez hoje fez uma reportagem, fez um comentário que o problema que está acontecendo na Boeing, que é a empresa de aviões, que a porta voou e que o negócio deu errado lá no avião, que o problema da Boeing é que eles contratam por diversidade e não por qualidade. O que ele quis dizer? Que a Boeing está muito preocupada em contratar negros, latinos, gays e outros grupos de minoridade, e que, fazendo isso, eles estão deixando qualidade de lado.
Aí você imagina eu, Natália, pego essa reportagem no CNN, pego essa reportagem, coloco no meu LinkedIn ou coloco no meu Instagram, apoiando o que o Elon Musk está falando. Você imagina se eu faço uma coisa dessa? Vai totalmente contra os pensamentos da minha empresa. A Microsoft, eles realmente estão focados em diversidade e inclusão. Eu não acredito em momento nenhum que nenhum executivo da Microsoft iria apoiar esse ponto de vista do Elon Musk. Então, se eu faço da minha mídia social uma plataforma mostrando meus pontos de vista, falando do que eu apoio, falando do que eu acredito, eu tenho que ter cuidado para ter certeza que está alinhado com as empresas que eu quero entrar. Se você quer entrar na Tesla, tudo bem, talvez você vá lá e coloca e apoia e acha certo. Mas se você quiser se alinhar com a maioria das empresas, esse comentário dele foi um comentário infeliz, que a maioria das empresas não vai apoiar. Faz sentido? Então você pegou a ideia geral. A gente tem que ter cuidado enquanto a gente se apresenta, como que a gente se coloca, se colocar de forma profissional, usar o inglês e fazer com que as coisas sejam realmente claras que você é um profissional de sucesso. Beleza? Tá claro? Que a gente não precisa ter, né? As coisas têm que se enquadrar. Eu sou profissional de sucesso. Se eu for no LinkedIn, eu vou ver que a Natália é um profissional de sucesso. Se eu for no Instagram, eu vou perceber que a Natália é um profissional de sucesso. Então, eu não posso me distanciar do que está para ser visto pelas outras pessoas. Eu tenho que manter essa imagem e essa estrutura de uma pessoa que pode sim representar uma grande empresa. Que imagina, se você tem uma empresa, você não quer uma boa pessoa te representando? Acredito que sim, né? Então, pessoal, eu vou aqui para minha terceira e última dica. Terceira e última dica super importante para você ter certeza que em 2024 você não perde a oportunidade de conquistar um emprego na multinacional. O que a gente sabe que é importante para conseguir um emprego em uma grande empresa? Tem vários pontos, certo? Experiência é um deles, educação é um deles, fluência no idioma é um deles. Agora eu quero que você saiba que não é um determinante, não é? São um grupo de coisas. Porém, eu quero te chamar a atenção para o que você pode controlar e agir. Por exemplo, o fato de você não ter uma certa qualificação, um certificado, uma graduação, isso são coisas que você tem como mudar. Então, eu quero te dar um exemplo simples. Se você está, né, há muitos anos tentando entrar na área de TI, você é de outra área, você quer entrar na área de TI, porém você não quer refazer a faculdade, você não quer fazer um mestrado porque seria muito complexo, seria muito gasto, mas você pensa, poxa, eu queria muito entrar na área de TI. Como que você conseguiria mostrar pelo seu currículo que você é capaz? Você tem que entender que estamos falando de coisas técnicas. Então, não tem como você simplesmente entrar numa área técnica sem ter como provar as suas habilidades. Então, o que eu te falo é o seguinte: entre nas vagas que você quer. Então, procure as vagas de emprego que te chamam a atenção, que são as vagas de emprego que você gostaria de fazer. E quando você entrar na descrição desse emprego, olhe exatamente quais são os certificados, quais são as linguagens de tecnologia que você tem que ter. Por exemplo, se você nunca trabalhou com cloud, né, com a nuvem, e você quer entrar na área de tecnologia, você pode entrar e pesquisar quais são os certificados da Microsoft, da Amazon, do Google,
que vão te dar um certificado em Cloud Services, Cloud Management. O que eu preciso fazer? Então, o nosso currículo, gente, está sempre mudando. E se você está numa época da sua vida, numa etapa da sua vida, que você não vê como crescer, não vê como conseguir um emprego melhor, você provavelmente está precisando adicionar coisas no seu currículo que te façam diferenciado. O que faz uma pessoa ser mais bem qualificada do que a outra? Se você não tem aquela experiência, você tem que ter o estudo. Meu exemplo é que eu fiz um MBA exatamente por esse motivo. Eu tinha 7 anos de experiência trabalhando com negociações, trabalhando com contratos, estava insatisfeita com o meu salário, estava insatisfeita com o local onde eu trabalhava. E eu tentava arrumar outro emprego, eu falava com pessoas e tudo era tem que ter MBA, tem que ter MBA. Se não tem MBA, tem que ter experiência naquela área específica. Por exemplo, eu queria trabalhar em farmacêutico, em empresas farmacêuticas. Eles não me davam abertura. Toda vez que eu mandava currículo, uma vez ou outra alguém me ligava, primeira coisa que eles perguntavam: você tem experiência na área farmacêutica? Não, não tenho. Não tenho experiência na área farmacêutica. Não tenho MBA. E não vem de uma escola conhecida, meu bacharel não é de uma faculdade conhecida. Eu não tinha chance, eles não me davam chance. Então, eu comecei a ver que o meu diferencial, por ser da área de administração, da área de marketing, é uma área que você pode fazer um MBA, se especializar em alguma coisa e ter um pouco mais de credibilidade no seu currículo. E foi isso que eu fiz, tá? Eu não quero dizer que todo mundo vai fazer um MBA e vai conseguir um excelente emprego. Eu conheço muitas pessoas que não têm MBA e têm empregos ótimos, emprego até melhor que o meu, mas são exceções. As pessoas que têm empregos que conseguem crescer dentro das grandes empresas, elas estão continuamente aprendendo, tá? Aberto a aprender, a ter experiências novas. Quando a gente fala, a gente tem um tema na Microsoft, que é Growth Mindset. Então, você tem que ter a mentalidade de aprendizado. O que é a mentalidade de aprendizado? Eu, Natália, hoje já entendi que a minha função eu estou exercendo muito bem, mas para eu exercer ela melhor, eu posso pegar um certificado em certa tecnologia. Eu tenho que aprender sobre nuvem, eu tenho que aprender sobre algum tipo de código, alguma linguagem. Eu tenho que aprender a negociar melhor, então vou fazer um curso de negociação. Então, olha para o seu currículo, olha para o seu passado, o que está te prendendo e está te limitando para conseguir entrar na área que você realmente deseja. Quando você compara o seu currículo com o job posting de uma empresa, o que está faltando? E aí você foca naquilo ali, entende? Você vai e pega aquele exemplo de o job posting está pedindo que eu tenha ou 10 anos de experiência ou que eu tenha um certificado em AWS Cloud. O que é mais fácil? Eu não tenho como voltar no tempo e fazer 10 anos de experiência. Eu vou correr atrás do cloud, do AWS Cloud Certificate. Entendeu? Então, vamos trabalhar da forma mais eficiente. Eu quero que você entenda que existe formas de você simplesmente concentrar no que você pode fazer e parar com os pensamentos negativos de ai, mas eu não tenho experiência, ai, mas eu não tenho MBA, ai, mas eu não tenho inglês fluente, por isso me cabe um empreguinho de 40 mil por ano. Por isso eu vou ficar aqui quieto fazendo o que eu posso fazer. Não é assim. As coisas são, eu não tenho isso agora. O que eu preciso fazer para chegar lá? É por isso que quando eu venho aqui, quando eu vou no meu Instagram, as dicas que eu dou,
E eu sempre falo, é uma maratona, não é uma corrida. Vamos aos poucos. Na minha mentoria, o que eu ensino mesmo é o passo a passo do processo seletivo americano, porque se você já tem a sua estrutura de passado, de experiência, já sabe um inglês, né, intermediário para fluente, mas você não está conseguindo colocar isso no seu currículo da forma certa, você não está conseguindo colocar o seu LinkedIn da forma certa, você não sabe que tipo de vaga você consegue. E você, o mais importante, não sabe se apresentar numa entrevista americana. Você pode ter um MBA de qualquer lugar do Brasil. Você pode vir com o MBA da Fundação Getúlio Vargas, você pode chegar nos Estados Unidos e fazer faculdade aqui, você pode fazer um MBA aqui. Mas se você não sabe como se apresentar, como você mostra que o seu currículo é diferenciado, você dificilmente vai entrar numa grande empresa, numa multinacional, como a Microsoft, a Amazon e o Google, tá? Então, eu quero que você entenda que é importante você juntar o que eu falo é o trifactor. São os 3 fatores. Você tem que fazer o seu network, você tem que saber como você está se posicionando profissionalmente no seu currículo, nas redes sociais, quem é você como profissional. E o terceiro é que você saiba como as suas qualidades estão de acordo com o que está precisando no mercado. Você tem essas 3 coisas, eu sei que as pessoas sabem quem eu sou, elas sabem para onde eu estou querendo ir, então amanhã, se eu quiser um novo emprego, eu sei para quem que eu vou mandar uma mensagem. Eu sei como eu me posiciono nas mídias sociais. Eu sou uma profissional que não tem como você amanhã pegar um vídeo meu sendo discriminatória, sendo racista, você não vai achar. Eu não me posiciono dessa forma. E terceiro é que eu sei que todas as coisas que eu precisei fazer até agora eu fiz. E eu sei que tem muita coisa que eu preciso fazer. Eu preciso, por exemplo, aprender sobre artificial intelligence, inteligência artificial. Eu vou atrás, eu vou procurar saber, vou procurar um certificado, vou procurar aprender, porque se a minha empresa está fazendo um investimento tão grande nessa área, eu não posso ficar para trás. Eu tenho que pensar o que eu posso fazer e antecipar isso. Fechou? Como vocês sabem, a minha live ela é curta, objetiva e traz para vocês só o conteúdo que você precisa para conquistar aqui nos Estados Unidos ou aonde você estiver no mundo uma vaga numa grande empresa, numa empresa boa, porque eu quero ver os brasileiros em grandes cargos conquistando as empresas que sabem dar valor ao seu trabalho. Eu sei que você consegue e eu sei que 2024 vai ser um ano de muitas realizações. Obrigado. Essa live foi uma experiência para mim. Como eu falei, eu nunca fiz live no YouTube. Feliz de fazer uma live aqui. Vamos começar a vir mais para o YouTube, porque eu vou colocar mais vídeos para vocês. Gosto muito de dividir meu aprendizado. Então, se você estava aqui comigo hoje ou você está assistindo esse vídeo depois, já dá um like para mim, subscreve o meu canal, que eu vou trazer para você o que você precisa saber para que a sua carreira vá de vento e polpa e muito sucesso. Beleza? Boa noite para vocês e até a próxima. Obrigado, pessoal. Já me segue para a próxima live, você já vai estar aqui comigo. Tchau, tchau.